Meus amados, hoje Deus tem para você uma palavra muito especial sobre o vale de ossos secos. E eu creio que através da revelação e da unção liberadas por essa palavra, a sua vida vai ser restaurada e você será um instrumento de restauração. Assiste até o fim, ligado no Senhor, porque vai ser uma bênção para você. Clique em gostei, deixe um comentário, compartilha com quem você ama. Shalom no seu coração. Por gentileza, abra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima. Não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Aleluia. No versículo 11 a gente vai ver que esses ossos secos eram o povo de Israel, que Deus estaria ressuscitando espiritualmente, colocando de pé, reavivando para viver a sua vontade. Meus amados, aqui nós vemos o Senhor demonstrar um poder que só Ele tem, poder de ressurreição, poder de restaurar o que está morto. Isso é um poder que só Deus tem. Lembre que quando Jesus chegou em Betânia e Lázaro estava morto há 4 dias, as irmãs Marta e Maria disseram a mesma coisa a Jesus: se você viesse antes, meu irmão não tinha morrido. Como se a morte fosse algo irreversível até para Jesus. E o Senhor olhou para as irmãs, especialmente para Marta, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O nosso Deus tem poder de ressuscitar, de pegar aquilo que está morto, que já está enterrado, onde não há mais esperança alguma, e injetar vida, abrir sepulturas, abrir túmulos e ressuscitar, trazer de volta vida, vida para o coração morto, vida para a alma seca, vida para o casamento destruído, vida para a família destroçada, vida para uma igreja que está morrendo sem a presença do Espírito, vida para o homem seco, vida para uma nação morta,
vida para quem já morreu, para quem está morrendo, mais vida para quem está vivo. Deus tem vida, Ele é fonte de vida. O Senhor falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, rios de águas vivas vão fluir de você. E aqui o povo de Israel é retratado como um vale de ossos secos. E Ezequiel é convidado por Deus para fazer parte do processo de restauração como um profeta, como um mensageiro, como um instrumento, como um vaso de Deus. E você também é convidado por Deus para fazer parte dos processos de restauração que Deus quer realizar na vida de muita gente, inclusive na sua. Toca no seu irmão e diga assim: você é convidado para ser um instrumento de Deus, para ressuscitar gente, para restaurar, para reavivar, para mudar histórias que já estão mortas e trazer vida. Deus quer te usar. Deus poderia sozinho ir lá no vale de ossos secos, que era o povo de Israel, e resolver, mas Ele fez questão de levar o profeta Ezequiel, porque Ele faz questão de agir na terra através do homem. Foi assim desde o princípio. Quando Ele criou a terra, Ele disse: eu vou fazer alguém para me representar na terra, alguém que é a minha imagem e a minha semelhança. E continua sendo assim, e será assim até o final. Deus vai agir através do homem. Então o texto fala que Deus pegou Ezequiel. Olha o versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos, no meio de um grande cemitério. Queridos, nós nunca conseguiremos ser agentes de restauração em nada com o qual nós não estejamos envolvidos. Nós precisamos nos envolver com a situação. Deus coloca Ezequiel não perto do vale, nem sobre o vale. Deus coloca Ezequiel no meio do vale. Se você quer ser um instrumento de Deus para restaurar uma família, um casamento, a vida de alguém, você precisa entrar na situação, estar no meio. Jesus era um homem que estava no meio das situações. Ele entrava nas casas, no meio da multidão, perto das pessoas. Um dos nossos grandes problemas é querer sempre atuar de longe. Daqui eu oro, né? Daqui eu intercedo, e às vezes é tudo o que nós podemos fazer mesmo, mas muitas vezes não. Muitas vezes nós somos convidados a ir para o meio do vale, chegar mais perto da situação, se envolver mais profundamente com a situação. E eu sei que isso tem de ser algo que Deus nos leva. Eu não vou sair aí por aí me metendo em tudo quanto é problema de todo mundo, achando que eu sou o profeta Ezequiel em qualquer situação. Não. O texto fala que a mão de Deus levou ele lá. Temos que ser sensíveis para perceber onde a mão de Deus está nos levando, onde o nosso coração está se inclinando por um toque, por uma direção do Espírito de Deus. E quando estivermos lá, meus amados, não fiquemos na periferia do problema, não fiquemos olhando de longe nem de cima, mas no meio. Estar no meio do problema não é agradável. Ezequiel estava com o seu espírito ali quietinho, talvez na sua cama, na sua casa, orando. De repente ele tem uma visão é como um sonho. E quem gosta de sonhar como um cemitério? Quem quer passar a noite toda sonhando que está no meio de um monte de esqueleto? Ou lugar desagradável, não é verdade? Mas para vivermos restaurações e sermos agentes de restauração, muitas vezes nós teremos que passar em lugares desagradáveis, ouvir coisas que nós não queremos ouvir. Quantas vezes eu me vejo assim no meio de um vale de ossos secos, quando eu estou diante de um casal que quer divorciar, e quando eles vão falando os problemas, você vê aqueles ossos secos, aquela coisa tão morta, e você fala: meu Deus, eu não queria estar vendo isso aqui. Quantas vezes você está diante de uma situação tão seca, tão morta, tão triste, você ouve aquilo, você percebe aquilo, você fala: meu Deus, eu não queria estar aqui. Mas não tinha outra forma de ser um instrumento de Deus, a não ser estar no meio do vale. Toca no seu irmão e diga: irmão, vai para o meio do vale quando Deus te mandar. Sabe, se aproxima, se achega. Interessante que ele não só fica no meio do vale,
Como no versículo de número 2 o texto fala: Deus me fez passear ali. Não bastava estar ali, eu tinha que examinar o vale, eu tinha que estudar o vale, eu tinha que conhecer o vale, eu tinha que me mover no vale, eu tinha que entender profundamente a situação. Porque às vezes, o que é que nós fazemos? Nós vamos meio que por obediência a Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui, estou aqui, mas olha, ele não quis me ouvir, ela não quis aceitar a palavra que eu dei, eu até vim, mas você não pode só ir, você tem que se mover no vale. Você tem que examinar, entender, buscar, colocar a tua energia ali. Deus faz Ezequiel andar, passear pelo vale, examinar o vale. Depois que Ezequiel examina, ele percebe que a coisa é pior do que ele imaginava. Não eram só ossos. No versículo 2, depois de passear pelo vale, Ezequiel chega à conclusão de que eram ossos sequíssimos, de que a situação era terrível. E depois que ele percebe que a situação é terrível, no versículo 3, então Deus olha para Ezequiel e dirige a palavra ao profeta, dizendo: Filho do homem, dá para esses ossos reviverem? Ezequiel responde ao Senhor com uma expressão que revela o seguinte: eu não vejo como, mas eu sei que tu tens poder para o que o Senhor quiser. Então Ezequiel fala: Senhor Jeová, tu sabes. Humanamente não tem como, mas sendo o Senhor quem é o Senhor Jeová, o Todo-Poderoso, o Senhor pode fazer, tu sabes. Então Deus vai dar uma ordem a Ezequiel, mas a ordem a Ezequiel vem depois da confissão de fé: eu não posso, mas tu podes. E muitas vezes é assim que começa a restauração. Você olha para uma situação, olha para uma vida, olha para um casamento, olha para uma família, olha para um ministério, e você fala: rapaz, eu não vejo muito o que fazer. Por mim, não tem muito o que fazer, mas tu podes. E quando você crê que Deus pode, Deus então pode te usar como instrumento. Deus nunca vai te usar como instrumento se você não acreditar mais. Se você olhar para a pessoa e falar assim: essa pessoa não tem mais jeito, esse casamento não tem jeito, essa vida não tem jeito, esse ministério, Deus nunca vai te usar para algo que você não crê. Você tem que crer. Ainda que você não possa fazer nada, há um Deus que pode, há um Deus que faz. Então depois que Ezequiel revela a fé no poder de Deus, vem então uma ordem do Senhor no versículo de número 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É interessante que Deus quer que Ezequiel abra sua boca e libere uma profecia sobre os ossos mortos. É curioso perceber como Deus valoriza a boca do homem como instrumento de transformação, como instrumento de fluir do sobrenatural e das coisas espirituais. O homem, ele foi feito à imagem de Deus. O homem foi feito para representar Deus na terra, como eu já disse aqui. E uma característica de Deus é que ele é criador. E que ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Hebreus 11:3, né? Pela fé entendemos que Deus criou todas as coisas por meio da palavra. E Deus deu ao homem, só ao homem na terra, é a única criatura na terra que tem esse poder de falar. E se você observar, quase tudo que Deus faz através do homem na terra passa pela boca do homem. Não é verdade? Todo mover espiritual passa pela fala do homem. Nossa oração passa pela boca, a pregação passa pela boca, o ensino passa pela boca, a consagração passa pela boca, na verdade a profecia passa pela boca. A nossa boca é um instrumento de conexão com o mundo espiritual. Então ele fala: abre a sua boca, libera uma palavra sua, eu vou usar a sua boca para gerar vida. Toca no seu irmão e diga: Deus quer usar a sua boca para gerar vida, meu amado. A sua boca será uma fonte de vida. Provérbios 18 e 21. Vida e morte estão em poder da língua,
Eu quero usar a sua boca para trazer vida aos mortos. Aleluia. Eu quero logo deixar um adendo sobre palavra criadora. Isso é muito interessante. A palavra criadora, ela traz à existência aquilo que não existe. A primeira coisa que vem é uma palavra, depois as coisas começam a ser criadas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criou aqui é bará, trazer a existência através da palavra. Você já deve ter ouvido uma expressão mágica chamada abracadabra. E alguém fala agora, está repreendido em nome de Jesus. Mas curioso que abracadabra é uma expressão que vem do aramaico e até tem uma raiz no hebraico também. Abracadabra significa enquanto eu falo, eu crio. É um entendimento de que a boca do homem tem esse poder também de criar. Pastor, então nós somos como Deus? Nós podemos liberar palavras sobre o nada e as coisas vão acontecer? Calma, não é bem assim. É importante a gente lembrar do versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. A boca do homem até cria, mas ela cria se tiver antes uma palavra de Deus. Você entende? Não é uma coisa que você faz ao seu bel prazer. Não é chegar lá e sair liberando palavras que você quer, numa manipulação espiritual, numa confissão positiva, dizendo vai acontecer, vai ser assim, eu profetizo, eu declaro, determino, porque não é assim que funciona. Se você tem uma palavra de Deus, então a sua boca, ela transmite essa palavra de Deus. Nós vimos aqui em Ezequiel capítulo 13, Ezequiel fala assim no versículo 1, ai dos profetas que só profetizam aquilo que vem do seu próprio coração. Eu não posso trazer do meu próprio coração e querer transformar isso em profecia, não. A profecia validada pelos céus é que vem primeiro dos céus, vem de Deus, é inspirada por Deus. Eu ouço uma palavra de Deus, então eu a libero, e aí há sim um poder de criar. Provérbio 26, 2 fala assim, maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, o homem não tem esse poder de abençoar e amaldiçoar ao seu bel prazer. Para que uma maldição, uma palavra de maldição que o homem libera tenha peso, tem que ter uma causa, ou seja, algo que justifique e que faça Deus assiná-la, está entendendo? Então esse poder da palavra do homem só funciona submisso à palavra de Deus. Versículo 7, profetizei como me deu ordem. Então Deus quer te usar. Você vai chegar diante de situações de gente morta, como eu falei aqui, casamentos, famílias, ministérios, realidades, povos mortos, e a sua boca, aleluia, a vida vai começar pela tua boca. Você vai dar palavras que vão levantar as pessoas. Você vai dar, aleluia, você vai dar palavras que vão restaurar corações. Você vai dar palavra que vai curar teu filho, tua filha. Você vai dar uma palavra que vai impactar o seu marido. Você vai dar uma palavra que vai descongelar os corações do casal e vão fazer eles de novo se amarem. Deus vai colocar uma palavra na tua boca. Agora não é o seu bel prazer, é de acordo com Cristo, é de acordo com o Espírito de Deus, mas é pela sua boca. Observe Atos capítulo 3, versículo 6. Tem um coxo mendigando, pedindo a Pedro e a João esmola. Eles falam, não temos prata nem ouro. Pedro fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Ele não mete a mão no bolso, ele não mete a mão na sacola para dar um pão. Ele abre a boca e fala, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. A boca dele, o que está nele sai pela boca. Amém, meu amado? A vida que está nele se manifesta pela boca. Aleluia. E aí então você observa que quando Ezequiel começa a abrir a boca, as coisas começam a acontecer.
Quando ele abre a boca inspirada por Deus, as coisas começam a acontecer. E acontecem em duas fases. Primeiro, uma fase estrutural. Primeiro, o corpo é formado. Mas o versículo 7 é legal, que fala assim, ó: o corpo se formou, mas ainda não tinha vida, porque não tinha espírito. Aí vem a segunda fase, a mais importante: o espírito entra no corpo e o corpo se coloca de pé. Ouça isso. Aqui é uma lição muito importante. As coisas naturais devem ser estruturadas. É muito importante, numa restauração, do que quer que seja, estruturarmos o natural, darmos a estrutura física. É muito importante, lógico. Se você, por exemplo, vai tratar com um casal, e eles estão ali brigando porque estão em dívidas, um deles não trabalha e está acumulando responsabilidades para o outro, você vai ter, lógico, que trabalhar essa área também, pensar as finanças do casal. Você vai ter que conversar talvez com um deles sobre preguiça, se for o caso. Você vai ter que pensar a estrutura física, organização de tempo, organização de planos. Isso é muito importante. Mas ouça uma coisa: não é isso que vai trazer a vida. Isso é estrutura. A nossa vida, para ser restaurada, tem que ter estrutura, tem que ter corpo. Adão primeiro foi formado com o corpo, não é verdade? Porque o corpo é o que vai suportar o espírito. Primeiro Deus fez o corpo, e depois ele soprou em Adão o espírito. Então é muito importante trabalhar a estrutura, mas você não pode esquecer que estrutura sem a presença de Deus, sem o espírito, ela volta a perecer, ela apodrece, ela não resolve. Quem coloca de pé o morto é o espírito, é o espiritual. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente fica tão focado em estruturar a vida que a gente esquece da essência. A essência é espiritual. É como o templo de Salomão. O templo de Salomão era lindo, bem estruturado, e foi Deus quem quis aquela estrutura. Deus pediu em detalhes aquela estrutura, não é verdade, gente? Mas qual foi o auge da inauguração do templo? Foi mostrar as colunas? Foi mostrar os utensílios? Foi mostrar o teto? Foi mostrar o piso? Não. O auge da inauguração do templo foi quando a Shekinah de Deus desceu. Aquela era a essência, aquela era a razão, aquela era a vida que fluía do templo, a presença de Deus. Voltando aqui para o casal, então você está aqui ensinando ao casal: vocês precisam economizar, tem que trabalhar, tem que organizar melhor o tempo, tem que varrer a casa, enfim, tudo isso é importante, mas sobretudo, vocês têm que voltar a orar, tem que ler a palavra juntos aqui, tem que se encher do Espírito Santo, porque Ele é a vida do corpo. Está entendendo? Um corpo, mais bonito que seja, sem Espírito, não tem vida. Mas um corpo até meia boca, com Espírito, tem vida. Você entende isso, querido? Priorize o Espírito, priorize o espiritual, dê ênfase ao Espírito, porque é Ele quem traz vida para a tua vida. Você está tão preocupado de seu filho fazer curso de inglês e de informática e de mandarim e fazer intercâmbio no exterior, é muito legal, está dando estrutura a ele, mas às vezes está um pouco preocupado de orar com ele, de ensinar a palavra para ele, de colocar a mão sobre a cabeça dele e declarar uma palavra de bênção sobre a vida dele. Você está entendendo, querido? O que traz a vida é o Espírito. Olha o que Deus disse a Salomão: Salomão, esse templo é lindo, mas não pense que essa estrutura me prende não, viu? Se vocês se esquecerem de mim, da essência que é o Espírito, eu mesmo, para não ficar sendo aborrecido por vocês, nem permitir a vossa ilusão na confiança na estrutura, eu mesmo vou destruir esse templo. E ele fez isso 2 vezes, porque para Deus o que mais importa não é a estrutura, é o Espírito.
Agora, se a estrutura é bem usada para conter o espírito, aí é benção, meu amado. Porque Deus não tem dificuldade de nos dar estrutura. Deus quer. Gente, Deus quer estruturar a nossa vida. Deus quer estruturar a nossa vida, desde que isso não impeça o seu coração de estar ligado na essência que é o Espírito. Mas se a essência for desprezada, Deus até mexe na estrutura. Não é aquela música, mexe com minha estrutura, sara todas as vezes. Ou seja, ele abala a estrutura do homem, para que ele se volte para a essência. Então Deus traz uma restauração estrutural, mas o que vai trazer a vida é o Espírito. Ele fala há uma segunda fase de profecia para que a vida chegue. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. O Espírito é associado com o vento, e não é a primeira vez que isso acontece. Isso acontece várias vezes na Bíblia. Quando Deus quis colocar o Espírito em Adão, o que ele fez com Adão, gente? Soprou. Podia chacoalhar, podia molhar, né? Podia esquentar. Não, mas ele soprou em Adão o Espírito. Jesus, depois de ressurreto, apareceu no meio dos discípulos, que ainda eram um tanto quanto ossos secos, né? Na verdade, naquela fase ali, eles já estavam tendo até uma estrutura de corpo de igreja, mas ainda não tinham o Espírito. E o Senhor apareceu dentre eles de uma maneira profética, soprou sobre eles, João 20, 22, soprou e disse: recebei o Espírito Santo. De novo, sopro, não molhou, não chacoalhou, mas soprou. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio o som de um quê? De um vento. Ou seja, ali estava a igreja, né, minimamente estruturada, mas agora vai vir a vida da igreja, o poder da igreja, quando o sopro do Espírito Santo vem sobre eles. Observe a relação do Espírito com o vento. Isso é muito importante, precisamos pensar nisso. Nós que estamos sendo chamados por Deus para viver restauração e para ser instrumento de restauração, quem crer nisso, temos que pensar nisso. O que significa que o vento, que o Espírito, ele age como vento? Número 1, o vento é invisível, mas ele é poderoso, não é verdade? Você vê a ação do vento, mesmo que não veja ele em si. Assim é o Espírito, gente. Você não vê o Espírito, você não vê o mundo espiritual, mas ele determina tudo. Sem os ventos, a vida na terra seria improvável, se não impossível. Depois pesquise para você ver o quanto que os ventos são importantes para a vida na terra. A gente não vê, mas eles são fundamentais. Assim é o mundo espiritual, fundamental para tudo. Então você tem que ter essa visão. Poxa, porque pastor, às vezes eu me sinto meio bobo, sabe? Orando e fazendo coisas espirituais, eu não estou ouvindo, não, meu irmão, você não está vendo, mas você vai ver os efeitos logo logo. É assim que funciona o mundo espiritual. Você ora, você fala, declara, prega, ensina, profetiza, consagra, se move, e daqui a pouco você começa a ver as coisas acontecerem. Você vê a onda, mas você não vê o vento, mas é o vento que faz a onda. Você vê a árvore balançar, mas é o vento que balança ela, está entendendo? Você vê a pipa no céu, mas é o vento que está levantando ela. Assim é o mundo espiritual. Você não vê, mas ele está influenciando tudo que está acontecendo. Aqui agora, nesse momento, enquanto eu estou pregando essa palavra, Deus está se movendo aqui. Tem coisa acontecendo no seu coração, e frutos, aleluia, vão acontecer, está entendendo? Acabou, você muda o sentimento, muda a percepção, a sua vida, o que está acontecendo? É o vento do Espírito agindo. Ele é invisível, mas ele é real. Quantas vezes, irmãos, eu faço uma oração, não vi nada, porque tem gente que para crer tem que ver, né? Eu tenho que ter uma visão, que é legal, se Deus der uma visão, legal, mas quantas vezes eu oro, querido Anderson, e não vejo nada, mas daqui a pouco
um resultado, outro resultado. Eu tenho certeza que é o vento, invisível, mas real. Amém, gente? Segunda coisa, observe que ele fala vento que vem. O conceito de vento, gente, é massa de ar em movimento. Se a massa de ar estiver parada, não é vento, é só massa de ar. Mas quando ela se movimenta, então chamamos a massa de ar de vento. E o curioso é que na Bíblia, o Espírito nunca é associado com massa de ar, mas sim com vento. O que significa que ele sempre está em movimento. Deus não para de trabalhar. O mundo espiritual está funcionando o tempo todo. Quer uma coisa curiosa? Se tem uma coisa que nos para, é a escuridão. Você está andando em casa, hoje não, que tem celular, né? Lembra do tempo da vela? Você estava andando em casa, faltava energia, você parava onde estava, gritava: manhinha, pega a vela. Não era assim? E ia devagarzinho, com medo de se bater em alguma coisa. A escuridão nos para. Tanto que lá em Êxodo, o texto fala que quando veio a praga da escuridão sobre o Egito, uma das 10 pragas que Moisés liberou sobre o Egito, ninguém saiu do seu lugar por 3 dias inteiros. Agora, olha como é o Espírito. Gênesis 1, 2 fala que a terra era sem forma e vazia, não tinha luz nenhuma, um breu total, era para todo mundo ficar quietinho, mas o Espírito é vento, ele não para. Mas o Espírito de Deus se movia. Ele não para de agir na sua vida, meu amado. Ele está sempre, aleluia! Ele está sempre se movendo. Quem para somos nós. Somos nós que damos vacilo, Jefferson. Estou frio, não vou orar não. Não, quando você se dispõe, Deus está disposto muito antes para se mover na sua vida. Ele não para. E se você para, Ele levanta outro, mas a obra dele continua. Quando os fariseus tiveram a ideia até inteligente de matar Jesus, eles pensaram assim: a gente mata o cabeça do movimento, que acaba com esse negócio desses nazarenos aí, que eram como chamavam os discípulos, desses galileus aí, né? Acaba com esse negócio deles, porque mata a cabeça, mata o Jesus, acabou com essa palhaçada. Mas eles não entendiam um mistério, que quando Jesus morresse e fosse para o céu, o Pai liberaria do céu o Espírito Santo, e a coisa ia piorar muito mais. Por quê? Porque Jesus tinha um corpo físico que limitava ele tinha que dormir, comer, tomar banho. O Espírito Santo não, é 24 horas trabalhando em tudo quanto é canto. Ele não para, ele é vento, aleluia. Se você orar agora, ele está agindo. Se você orar 3 da manhã, 5 da manhã, enquanto você se move, ele está se movendo também, meu amado. Ele está sempre se movendo, aleluia, isso é tremendo. Outra coisa, o vento, ele é imprevisível. Você não sabe de onde vem, o que ele vai fazer, você não sabe. Você fala assim: é o vento que vem dos 4 cantos. Lembra o que o Senhor falou para Nicodemos? Nicodemos, quem é nascido do Espírito é como um vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Então ouça uma coisa, às vezes a gente é muito racional. Digamos que eu chego na casa de Rodrigo, e lá está um vale de ossos secos. Aí eu passeio naquele vale e vejo que está sequíssimo. Eu falo: rapaz, aqui eu não vejo por onde. Eu nem imagino por onde é que Deus vai restaurar, porque o negócio aqui é seco demais. Eu não sei, eu não vejo, não tem por onde. Mas você não vê. Mas o Espírito, ele tem caminhos que você não imagina. Momentos que você não sabe, você não controla ele. Por isso que Ezequiel fala: vento que vem dos 4 cantos. Eu não sei de onde vem, eu não sei como. Eu sei que você vem, eu sei que você faz, eu sei que você tem poder, Jesus, de transformar a vida, de restaurar, de ressuscitar, aleluia. Ninguém entendeu o que ele fez na vida de Lázaro, mas ele fez, e trouxe o morto de 4 dias de volta. Só abre para ele entrar, meu amado. Se move. O seu papel não é ressuscitar, é se mover.
Deus não cobrou de Ezequiel que ressuscitasse os mortos, mas que profetizasse, que se movesse naquele ambiente. O vento é imprevisível, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Ninguém pode dizer exatamente que horas vai soprar o vento. Você pode até tentar prever, mas é difícil. O surfista fica torcendo para ventar e dar ondas. Quem vai empinar pipa fica torcendo para ventar. Tem gente que torce para não ventar, né? Quem vai velejar torce para ventar. Mas ninguém pode controlar. Assim é a ação de Deus. Só que aí tem um detalhe que é muito legal. A gente não pode controlar. Mas sabe como é que se forma o vento? O vento, ele sopra de lugares de alta pressão para baixa pressão. De uma maneira bem simples. O vento, fora o movimento de rotação da Terra, né? E tem relação também que zero a vento, mas a dinâmica do deslocamento da massa de ar na Terra é de alta pressão para baixa pressão. E como é que fica baixa pressão? Um lugar, um ponto da Terra, ele aquece. E quando ele aquece, a massa de ar ali perto da Terra fica leve, rarefeita. Lembra disso? Moléculas quentes, né? Separam, fica rarefeito. E aquele ar sobe. Quando sobe, gera um vácuo. E aí, massas de ar se deslocam para cobrir o vácuo. Resumindo, o vento sopra onde está quente. Isso é muito forte. Eu não posso controlar o vento. Eu não posso manipular o vento, nem prever o vento. Mas se eu quiser atrair vento, eu esquento a minha vida. O vento sopra onde tem um mover, onde tem um aquecimento. Aleluia! Sabe por que você talvez não experimenta nada do sobrenatural? Porque você é frio. Deus vai soprar no que está frio, irmão? Irmão, quem que sopra a coisa fria? Nós só sopramos o que está quente. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Diga ao seu irmão assim, ó, você quer um sopro de vida? Mas você quer um sopro de vida? Então aquece a tua vida em nome de Jesus. Aquece a tua vida, que vai vir sopro do sobrenatural de Deus para a tua vida. Ezequiel aqueceu ali, profetizou. Então veio o vento, aleluia. Entrou nos corpos. E aí, para encerrar, o texto fala que os corpos se colocaram de pé e ele viu um numeroso exército unido. Ouça, aqui tem duas lições. Eu vou encerrar por causa do tempo. Duas lições. Primeira coisa, tem um exército unido. Uma restauração de Deus nos une. Deus quer nos restaurar para nos unir, irmãos. Porque a morte está na desunião e a vida de Deus está na unidade. Um exército unido. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. João 13:35. Quando vos amardes uns aos outros. Deus quer me restaurar para eu agregar, para eu me juntar com os meus irmãos, para eu reunir. Olha os exemplos que eu falei aqui, né? Restaurar casamento, restaurar família, restaurar ministério, restaurar a igreja. Porque são coisas que se restauram com o quê? Com unidade. Restauração não é para cada um ir para o seu canto, não. Restauração é para nos unirmos como um exército. E o que é ser um exército? É ter um propósito, é ter um objetivo, é ter uma meta. A restauração, a vida, a unção, o poder de Deus não vem só para nos levantar e aí cada um viver como quer, não. Ele quer nos levantar para a partir de então nos dar propósito, missão, alvo, meta, engajamento. Eu estava ouvindo ontem sobre um casal que estava assim destruído, e um pastor foi um Ezequiel para eles. Chegou lá no meio do vale dos ossos, examinou o vale, viu que estava sequíssimo, liberou a palavra, estruturou, invocou o Espírito, aqueceu, veio o Espírito, e eles se levantaram. E esse casal hoje é uma bênção para restaurar outros casais. É assim que Deus faz. Deus quer te levantar para um propósito. Sabe qual é o problema, gente? É que a gente quer que Deus nos levante, nos empodere para quê? Para eu curtir a vida. Isso é muito pouco. Você pode até curtir a vida até faz parte, mas sabe, isso é o acréscimo.
buscar em primeiro lugar, tenha o seu alvo, tenha o seu coração no reino de Deus, nas coisas de Deus, no projeto de Deus, no plano de Deus, são a esses que Ele vai empoderar. Recebereis poder ao vir sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e fareis o quê? Saireis agora de boa, poderosos. Não. Sereis minhas testemunhas, vão ter missão na vida, vão se envolver com o meu projeto. Amém, gente? Tudo que Deus quer levantar para um propósito, e é um propósito que passa pela unidade, um exército, junto, forte, com propósito. É isso que Deus quer fazer sobre a terra. Junta os pedaços, já ouço aleluia, ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, aleluia. Põe de pé os ossos secos. Põe de pé, com Pai. teu poder vem restaurar. Aleluia. Da multidão de caídos, vai, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh Pai, nós somos como Ezequiel hoje. Nós queremos aceitar o desafio de estar no meio do vale, Senhor, de passear no vale, Pai, de nos envolver com a morte para trazer vida, porque nós servimos aquele que venceu a morte. Nós servimos aquele que venceu a morte. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, libera vida sobre esses ossos secos. Queremos abrir a nossa boca em favor de famílias secas, casamentos secos, vidas secas, corações secos, igrejas secas, ministérios mortos. Meu Pai, traz vida, ressuscita, renova. Oh Senhor, vem com teu Espírito e muda o quadro, Senhor. Levanta com propósito essas pessoas, como um exército, para marchar e fazer a tua vontade sobre a terra, em nome de Jesus. Queremos ser um Ezequiel hoje, para profetizar restauração estrutural, sim, corpo, sim, mas sobretudo vida pelo Espírito, ressurreição, transformação, cura, em nome de Jesus. Vai naquele lugar, Senhor, e restaura, e ressuscita, e renova. Vai nesse coração, vai nessa alma, Senhor, e ressuscita, e restaura, e renova, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo, porque Ele é tremendo. Aleluia, glória a Deus.